virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças a Deus, mais um dia de programa Mais Amorosas. Ó Senhor Jesus, damos graças primeiramente a Deus, depois aos nossos ouvintes e amadas, que todos os dias ouvem e curte o nosso programa lá no YouTube. Ó Senhor Jesus, nos grupos do WhatsApp também ouvem. Obrigada, irmãs, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Então, hoje, 9 de janeiro, e vamos iniciar o programa com provérbios, como sempre. O provérbio de hoje fala assim: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Provérbios 2, 21 e 22. E o título: que caminho tomar? O contexto desse provérbio alerta sobre evitar as veredas tortuosas, assim como rechaçar o convite da mulher adúltera, pois são caminhos que conduzem ao reino da sombra da morte. Paulo disse a Timóteo para fugir das paixões da mocidade. Hoje, com a facilidade de acesso à internet, a sensualidade e a pornografia tem contaminado a muitos. A estatística mostra que os que usam a fachada da religião para reprimir a lascívia são justamente os que mais acessam os conteúdos impróprios. Isso prova que o rigor ascético não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, 23. Como então vencer tudo isso? Além de fugir da sensualidade, o homem deve tomar a atitude de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Isso significa buscar viver na companhia de pessoas que invocam o Senhor, daquelas que buscam força superior, participando ativamente das reuniões e serviços da igreja. O resultado será não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas andar pelo caminho dos homens de bem e nas veredas dos justos. Que caminho é esse? Que caminho é esse, irmãs? É Cristo. Que possamos andar nele, andar em Cristo. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia, amadas irmãs e amadas ouvintes deste programa Mães Amorosas. Daremos início a mais uma mensagem desta semana 4, sexta-feira, dia 9. A mensagem do Alimento Diário, série Reconectados com Cristo, da editora Árvore da Vida, o autor Pedro Dong. Na mensagem de hoje temos versículos para a leitura bíblica que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, Judas, versículos 6 ao 8, e ler com oração. A nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este versículo está em Efésios capítulo 6, versículo 12, que o Senhor nos faz saber que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Na verdade, passamos por luta todos os dias. E a nossa oração é que o Senhor nos faça saber que sempre que passarmos por lutas, nos faz saber, nos faz lembrar que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, também contra os dominadores deste mundo tenebroso em que vivemos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Oh, Senhor Jesus, o tema da mensagem de hoje é a mistura de espécies e o castigo de Deus. O relacionamento entre os anjos e mulheres, registrado no capítulo 6 de Gênesis, gerou uma mistura de espécies, e isso foi algo grave, condenado por Deus. Esses anjos caídos são os que rebelaram juntamente com Satanás e o seguiram. Entre eles havia um grupo que cometeu algo proibido por Deus. Embora sejam mistérios que não compreendemos em sua totalidade, temos o registro de que aconteceram. Na época de Noé, alguns desses anjos tomaram corpos humanos. Sabemos que anjos podem aparecer em forma de homens quando autorizados por Deus, como no episódio em que o Senhor apareceu a Abraão. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, como está aqui registrado em Gênesis capítulo 18, versículo 2. Eram 3 homens. Um era o próprio Senhor, provavelmente Cristo, e os outros 2 anjos que vieram na forma humana. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Versículos 16 e 17. Enquanto o Senhor ficou falando com Abraão, os 2 anjos seguiram para Sodoma. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, conforme está em Gênesis 18, versículo 22. O capítulo 19 do livro de Gênesis confirma que esses homens eram anjos. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Isso está no versículo 1, na parte A. Portanto, os anjos podem manifestar-se em forma humana, mas apenas com a permissão de Deus. Sem essa autorização, é ilegal. Infelizmente, alguns anjos caídos usaram essa forma de maneira ilícita para se relacionar com as filhas dos homens e assim contaminaram a raça humana. Deus interveio nessa situação de maneira bastante séria. Os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Conferir Judas, versículos 6 a 8. Esses anjos abandonaram seu estado original. Eles não foram criados para assumir forma humana, mas em rebeldia cometeram relações ilícitas, não toleradas por Deus. O pecado foi tão grave que esses anjos estão presos sob trevas, em algemas eternas, aguardando o juízo do grande dia.
Esse versículo acima ainda compara Sodoma e Gomorra a esses anjos, dizendo que seguiram após outra carne. Assim como os anjos buscaram carne humana, os homens de Sodoma desejaram abusar dos anjos que visitaram Ló e praticar a homossexualidade. Esse exemplo foi deixado como advertência, mostrando a seriedade da transgressão contra a ordem de Deus. O castigo foi tão severo que a Bíblia menciona 2 vezes esse aprisionamento. A contaminação da humanidade foi tamanha que Deus precisou destruir o mundo antigo com o dilúvio, preservando apenas Noé e sua família. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais ainda, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Essa mistura entre esses seres espirituais e humanos gerou confusão e produziu filhos híbridos, os nefilins, que significa caídos. Esses eram seres humanos enormes, gigantes. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Conferir Números capítulo 13, versículo 33. Gigantes aqui é tradução de nefilins, descendentes dessa união ilícita. Na criação, Deus estabeleceu um princípio claro. Cada espécie deve se reproduzir segundo sua própria espécie. Produza a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, segundo cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. E mais adiante, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu isso que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Imagine que confusão haveria se Deus não tivesse feito essa limitação de que cada espécie deveria produzir semente de sua espécie. Então o casamento é entre homem e mulher, e não com anjos. Cada um tem sua espécie. Se essa mistura maligna se espalhasse por toda a humanidade, Deus não teria mais seres humanos da forma como foram criados para fazer sua vontade. E foi com o objetivo de destruir essa raça misturada que Deus enviou o dilúvio. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa é a porção que o Senhor tem para nós nessa sexta-feira. Agora pega um papel, anote abaixo conforme o que você recebeu na leitura de hoje. Luz, direção, admoestação, e faça uma oração. Medite no decorrer do dia sobre essa leitura que você ouviu. Ó Senhor Jesus, até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém? Amém. Amém, criançada. Vamos fazer a imersão na sexta-feira. Tudo o que tenho e sou, tudo o que tenho e sou, tudo o que tenho e sou, é para fazer a vontade de Deus, é para fazer a vontade de Deus. Vamos de novo. Tudo o que tenho e sou, tudo o que tenho
sobre mim. Bom dia, amadas irmãs. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 9 de janeiro, para fazermos mais uma leitura bíblica, né? Então, logo de manhã, a gente separa esse tempinho, né? Um tempo de qualidade, né, para o Senhor. Assim, o Senhor nos fortalece para enfrentarmos nosso dia a dia, né? Hoje eu quero convidar você, fica com a gente para continuarmos a leitura. Hoje vamos ler o capítulo 20 até o capítulo 22 de Gênesis. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor está conosco desde antemanhã, desde madrugada, ao amanhecer. O Senhor está conosco, garantindo a vitória para nós. Nós queremos permanecer na Tua presença a todo tempo, voltando para o Espírito, onde nós podemos ter a Tua presença. Senhor Jesus, obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Também lembramos todas as irmãs que nós podemos e devemos lançar toda a nossa ansiedade para o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos orar e estar confiantes de que o Senhor está ouvindo e pode fazer por nós mais do que nós imaginamos. Senhor Jesus, cuida de cada detalhe da vida das irmãs. Abençoe essa sexta-feira com muita paz, muita harmonia no lar. Nós oramos em nome do Senhor, que também nos dê uma leitura abençoada, cheia de luz, de revelação. Cuida, Senhor, para que nada interrompa essa comunhão. Amém! Graças a Deus. É isso aí. Então, vamos abrir nossa Bíblia, né? Em Gênesis, capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Versículo 1. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Versículo 6. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou: o que é que levou você a fazer uma coisa dessa? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará em todo lugar para onde formos. Você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão.
e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Sara devia ser muito linda, né? O nascimento de Isaque, capítulo 21, versículo 1. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Versículo 11. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e o odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque, versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso.
Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Versículo 32. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Deus põe Abraão à prova. Capítulo 22, versículo 1. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesebe, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel.
Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Aqui você percebe que essa notícia chega, né, logo para Abraão, que Rebeca nasceu. E essa informação vai ser muito importante para Abraão. Vamos agora às nossas notas. Capítulo 20, nota 1 e 2. Abraão viajou de Manre para Gerar, um assentamento dos filisteus a oeste do Mar Morto, entre Cádiz e Sur, talvez para ficar bem longe da área devastada onde existira Sodoma. Em seguida, menos de 3 meses após Deus ter prometido que Sara daria um filho a Abraão, o patriarca entregou sua esposa a Abimeleque. Antes, Abraão havia dito a Faraó que sua esposa era sua irmã. Mais tarde, seu filho iria repetir o mesmo artifício, né? Seguir o modelo do pai, né? Mentir também. É interessante aqui, né? Porque Sara, quando o Faraó se apaixonou por Sara, né? Que os príncipes a viram e foram avisar Faraó, ela tinha 65. Mas aqui, Sara tem 90 anos. E mesmo assim, ela é muito bonita, hein? Porque a Abimeleque, o rei, se interessou por ela aos 90 anos. Uau! Devia ser realmente muito bonita. Nota 23 a 8. Em sua misericórdia, Deus interveio para proteger sua promessa em relação a Sara. E para que a bênção não fosse arruinada pelo ato insensato de Abraão, além de advertir a Abimeleque de que Sara era a mulher de um homem, o Senhor também causou uma crise de saúde em sua família, fazendo com que todas as mulheres ficassem temporariamente estéreis, visto que Abimeleque havia agido na integridade de seu coração e na inocência de suas mãos, apesar de aceitar Sara em seu harém. Deus não destruiria a liderança governamental de Gerar e assim não arruinaria a nação. Ele foi enganado, né? Disse aqui. Nota 23 a 8. Em sua misericórdia, Deus interveio para proteger sua promessa em relação a Sara. E para que a bênção não fosse arruinada pelo ato insensato de Abraão, além de advertir a Abimeleque de que Sara era a mulher de um homem, o Senhor também causou uma crise de saúde em sua família, fazendo com que todas as mulheres ficassem temporariamente estéreis, visto que Abimeleque havia agido na integridade de seu coração e na inocência de suas mãos, apesar de aceitar Sara em seu harém. Deus não destruiria a liderança governamental de Gerar e assim não arruinaria a nação. Ele foi enganado, né? Disse que era a irmã dele, né? Abraão disse que era a irmã dele, então ele agiu, né, de coração puro ali, né? Ele agiu ali na inocência, né? Achando que era mesmo a irmã dele. E isso não era totalmente mentira, porque ela era meio irmã, né? Por parte de pai. Ela era irmã por parte de pai, né? Nota 21, de 8 a 10. A Bíblia não indica a idade de Isaac ao ser desmamado. Em algumas culturas, as crianças são amamentadas pela mãe até os 5 anos de idade. Sabe-se que a amamentação, para além de 2 anos, provê mais conforto do que alimentação. Quando chegou o dia para Isaac ser desmamado, Abraão um grande banquete para ajudar a criança psicologicamente a dar este passo, né? Durante a festa, entretanto, Ismael ficou zombando de Isaac. Aqui tem uma nota interessante. O apóstolo Paulo entendeu o significado disto, como se Ismael estivesse perseguindo Isaac, né?
Está em Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Mas Sara intervém, né? E o apóstolo Paulo diz: lance fora, do grego garash, é o mesmo termo usado para descrever as expulsões de Adão e de Caim após os seus pecados. Nota 21, 11 a 13. O fato de ter de expulsar seu filho primogênito do lar pareceu muito grave aos olhos de Abraão. Isso era muito mal aos olhos dele. Contudo, a orientação e as garantias confortadoras de Deus habilitaram Abraão a fazer a coisa certa. Visto que Ismael era semente de Abraão, o Senhor não permitiria que a criança morresse no deserto. Em vez disso, o Eterno faria dele uma nação. E embora Isaac não fosse o primogênito de Abraão, a semente do patriarca seria considerada por meio da sua linhagem. Nota 14 e 19. O amor e a preocupação de Abraão por Agar e Ismael estão refletidos em sua diligência. Ele levantou-se de madrugada, dando-lhes provisões. A dupla banida peregrinou pelo deserto de Berseba, uma área cerca de 32 quilômetros a oeste da extremidade sul do Mar Morto. Quando Agar e Ismael ficaram sem água, Ismael quase morreu, talvez de insolação. Dominada pela dor, Agar o colocou à sombra de um dos arbustos e então ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, longe o suficiente para evitar ouvir-lhe a voz enquanto ia morrendo. Embora Agar pudesse não saber que onde há grande vegetação em um deserto, há também um lençol freático elevado, Deus abriu-lhe os olhos para o fato de que um poço de água estava nas proximidades. Deus dirigira providencialmente as suas andanças e lhe dera uma demonstração da sua fidelidade. A gente fica mesmo, né, com pena, né, de Agar, né, neste momento aqui, né? Então o Senhor não a deixa e promete que fará dele uma grande nação, e assim o faz, né? Nota 21, 22 e 24. Nasce miraculosamente Isaac, e o sucesso da oração de Abraão convenceu Abimeleque de que Deus estava com o patriarca em tudo. Até o rei, né? Puxa, um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos, dá à luz um filho. Esse homem é abençoado mesmo, né? Então, Abimeleque reconhece que o Senhor está com Abraão. E temendo que Abraão possuísse centenas de guerreiros treinados em seu acampamento, pudesse preparar um ataque bem-sucedido contra Gerar, Abimeleque ficou ao seu comandante militar, pediram que Abraão jurasse que nunca violaria um acordo de paz com a sua comunidade. Abraão apaziguou os receios deles ao fazer um juramento de paz. São muitas notas, eu estou falando das principais aqui, né? Então, vamos para o capítulo 22, quando o Senhor testa a fidelidade de Abraão. Nota 22, de 1 a 2. O teste final da obediência de Abraão a Deus é descrito no capítulo 22, de 1 a 19. Uma seção conhecida na tradição hebraica como a Akedah, que quer dizer a amarração. O verbo hebraico nissá, traduzido como provou, significa provar a qualidade de e não induzir a prática do mal. Deus usou este evento para afirmar o caráter genuíno da fé de Abraão,
dando-lhe a tarefa inacreditavelmente difícil de sacrificar seu filho Isaque na terra de Moriá, ou seja, a região de Jerusalém. Os pagãos em Canaã, durante o período do Antigo Testamento, praticaram regularmente o sacrifício de crianças, fazendo-as passar pelo fogo. Pode conferir com 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Para entregá-las como alimento a seus deuses. Conferir Ezequiel 23, 37. Com esta ordem, Deus estava pedindo a Abraão para demonstrar que ele estava tão comprometido com o Senhor Deus como os pagãos com seus deuses. Nota 22, 3 a 4. A confirmação da surpreendente confiança de Abraão em Deus é encontrada, em primeiro lugar, no fato dele se levantar antes do nascer do sol, cedinho de manhã, no dia seguinte, para iniciar a sua viagem. Então logo o Senhor falou com ele, ele já obedeceu. Sua diligência em irem para o lugar que Deus lhe dissera contrasta nitidamente com os atos de Jonas, né? Jonas, o Senhor pediu para ele ir para Nínive pregar o evangelho e ele fugiu, foi para o lado oposto, né? Então ele não obedeceu de imediato ao Senhor. Viajando de Berseba, foi somente no 3º dia que Abraão chegou à região. Então ele viajou 3 dias, né? O número 3 para nós é muito significativo, né? Que significa ressurreição, amém? É isso aí. Nota 22, 5 a 8. A evidência de que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque dentre os mortos, como está em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 18, é encontrada em seu comentário, quando ele diz, voltaremos, né? Abraão levou ele mesmo os elementos mais perigosos do sacrifício, o fogo e uma faca, talvez como um sinal de seu amor protetor por Isaque, sem saber da ordem de Deus e surpreso de que o pai pudesse esquecer o elemento mais importante, né, em um sacrifício, que era o animal. Isaque pergunta a Abraão, onde está o cordeiro, pai, para ser sacrificado? Então, Abraão, cheio de fé, responde, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Abraão sabia que ele voltaria. Ele deixou os servos atrás, né, e disse, voltaremos para vocês. Daqui para frente a gente vai sozinho, mas a gente vai voltar para vocês. Então, nota 22, 11 e 12. Exatamente antes da faca ser posta no pescoço de Isaque, o anjo do Senhor o poupou. O patriarca havia passado no teste, tendo apresentado evidência experimental de que temia Deus mais do que amava o seu único filho. Então, certamente, ele tinha a certeza, Senhor, mesmo que o Senhor permitir que ele morra, ele o ressuscitará, né? Então, na verdade, o Senhor o tirou da morte ali, né? Nota 22, 15 a 18. Na qualidade de anjo, que significa mensageiro do Senhor, que tinha a autoridade do Senhor, o emissário divino entregou a segunda mensagem, esta agora na primeira pessoa. Uma vez que Abraão havia passado no teste das prioridades ao obedecer a Deus e não lhe negar o seu único filho, o Senhor o abençoaria de fato com descendência, vitória, terra, benevolência. Visto não haver nada maior, Deus jura por si mesmo. Ironicamente, posto que Abraão estava pronto para aceitar a perda de seu descendente pactual, Deus haveria de multiplicar a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. Eles possuirão as portas de entrada das cidades fortificadas, e assim sua semente possuirá o portão dos seus inimigos, uma promessa tanto de vitória militar quanto de território expandido.
Porém, mais do que serem temidos como conquistadores, os descendentes de Abraão serão reconhecidos como fonte de bênçãos para todas as nações. Nós vamos parar por aqui, com essas notas muito ricas, né? E a leitura da Bíblia. Então, queridas irmãs, espero que você desfrute e medite nessas palavras, né? E temos como modelo Abraão, né? Crer no Senhor, ele é o pai da fé, né? E também a obediência dele, né? É muito marcante nessa história aí, né? Ele obedeceu de imediato, não ficou analisando, simplesmente obedeceu, né? Levantou bem cedinho e o que mostra que ele foi fiel, né, ao mandato do Senhor. Em 2 lugares, em 2 vezes aqui no texto, ele foi obediente. E em ambas as vezes, ele sofreu muito, né? Foi quando ele obedece, mandando Agar e Ismael embora, né? Ele levanta também bem de madrugada, né? E dá provisões e os despede. E também quando ele obedece, levando seu filho para ser sacrificado. Então, nossa vida realmente tem que ser uma vida de obediência. Isso é que eu ganhei nesta manhã, na leitura de hoje. Amém? Vamos ficar por aqui. A Marlene dá continuidade com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Amanhã a gente está aqui de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, bom dia, irmã Vera, mais um dia de leitura bíblica. Então vamos para a segunda parte da leitura. A primeira foi Gênesis. A irmã já leu, já compartilhou. Então vamos ler Salmos, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Provérbios, capítulo 2, versículo 16 a 22, e o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 até o 29. Começando com Salmos. Louvou a Deus pela sua justiça. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Ó Senhor Jesus, em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Esses são os meus 2 versículos de hoje. Versículos 1 e 2. 9, 1 e 2. Agora vamos para Provérbios, capítulo 2, e versículo 16 até o 22. Ó Senhor Jesus. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras.
que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Amém? Que o Senhor possa guardar os nossos filhos, porque depois que ir para esse caminho, eles não voltam à vida. A vida que eu penso ser é a vida espiritual. Senhor Jesus. Amém. Agora vamos ler o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, do 15 ao 29, que fala os falsos profetas. Ontem lemos o hábito de julgar os outros. Jesus encoraja a oração e a porta estreita. Continuando aqui, o Sermão do Monte, que fala hoje dos falsos profetas. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Agora vamos ler quem entra no reino dos céus. Vamos saber quem entra no reino dos céus. Palavra do Senhor Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora vamos ver os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Vamos terminar. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? O Senhor Jesus tem autoridade. Que lindo é o Sermão do Monte, que o Senhor nos ajuda. Ó Senhor Jesus, nos dê força para praticar essas palavras. Amém, irmãs? Bom dia, até amanhã com mais leitura bíblica. Em meio à escuridão, faz
brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu, dedico meu amor ao teu falar, ó Deus. Olá, irmãs, nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, estamos no capítulo 8 e o subtítulo de hoje é A Fidelidade da Serva Diligente à Verdade do Evangelho. Quem é a serva diligente? O que significa a serva? E o que significa diligente? Serva é aquela que serve sem esperar reconhecimentos e elogios. Diligente é ser ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa, com prontidão rápida, ligeira. A serva diligente nasceu do alto, nasceu do Espírito, portanto vive na esfera celestial. Seu velho homem, sua carne, já foi crucificado. Agora ela é uma nova criatura em Cristo. Ela não vive mais pelo velho homem, mas Cristo vive nela. Adão e Eva escolheram viver pela própria capacidade. A serva diligente escolhe viver pela vida de Deus. Ela não vive apenas pelo certo e errado. Quem dá direção à serva diligente é o Espírito. Quem a governa é o Espírito. E quem tem liberdade sobre ela é o Espírito. O Espírito tem autoridade total sobre ela. A serva diligente não se deixa enganar pelo inimigo. Ela se conserva dentro do único Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da vida, da graça. Ela tem certeza de que não pode haver dois evangelhos. Por isso ela acolhe a palavra do apóstolo como a palavra de Deus. E a palavra opera eficazmente nela. Se ela crê, a palavra opera. Esse é o princípio do trabalhar de Deus. Ela não anda às cegas, sem direção, não anda em círculos pela prática da lei. A palavra profética lhe dá segurança, pois é como uma candeia que brilha em lugar escuro, conduzindo-a até a segunda vinda de Cristo. Como diz 2 Pedro 1,19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Quanto à verdade do Evangelho, a serva diligente permanece firme, não cede às pressões, mas luta para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Irmã, nós não podemos ceder. Permaneça em nós totalmente pura. Precisamos ser firmes e lutar para que a verdade do Evangelho permaneça em nós totalmente pura. Não vamos perder o amor pelos apóstolos que Deus estabelece, nem o apreço pela sua palavra, nem a espontaneidade, a alegria e a hospitalidade. Os Gálatas perderam tudo isso. E ainda hoje muitos homens e mulheres também perderam. Querida irmã, se em seu meio surgirem mulheres falando coisas pervertidas para arrastar outras atrás de si, isolando-as do apóstolo e da palavra ministrada, como serva diligente, seja fiel e se mantenha incisiva, forte. A verdade do Evangelho permanecerá em você. Precisamos guardar a palavra e segui-la de perto. Não podemos esperar ter tempo para servir ao Senhor. Desse modo, iremos para o caminho errado. Ainda há tempo de você seguir de perto. Busque intensamente o Senhor Jesus e sua presença. Invoque seu nome, ame a palavra, ame a Deus de todo o seu coração e ame as irmãs. Coração puro, simples e obediente. A serva diligente tem um espírito correto e humilde, como o de Abraão. Ela tem um espírito aflito e abatido, treme da palavra e tem um amor reverente a ela. A serva diligente não ouve a palavra de forma superficial, mas com diligência, repetidamente até que fica inculcada, gravada no seu coração. Quando vem de Deus, a palavra sai com o espírito, com o poder
e a serva diligente é impactada por ela e sente o coração arder porque crê. Se você não crê, nada acontecerá em seu coração. A serva diligente apenas crê com simplicidade e obedece a palavra. Isso é o que agrada a Deus e é a bênção para ela. Querida irmã, crer e obedecer é bênção para você. É bênção para mim. Além disso, a serva diligente sabe que não depende da sua capacidade, mas depende de sua atitude para com a palavra de Deus, de seu exercício na fé. Ela não questiona a Deus nem analisa com sua lógica humana. Ela não precisa esforçar-se para ser perfeita, mas por andar na presença do Todo-Poderoso, ela pode ser perfeita. Para ser uma serva diligente, é preciso estar à disposição do Senhor, entregar sua energia e seus recursos financeiros, ofertando e sendo investidora do reino. Nossa vida só terá sentido se estivermos servindo e sendo útil para fazer a vontade de Deus. Não podemos seguir métodos nem servir o Senhor Jesus por nosso esforço próprio ou habilidades adquiridas ao longo do tempo. Não devemos tentar dar uma ajudinha a Deus, pois já sabemos que esse caminho só traz problema. Não somos capazes e poderosos. Nenhum homem ou mulher consegue fazer a obra de Deus, mas apenas o Espírito. A serva diligente serve com coração puro, sem buscar reconhecimento pessoal. Ela não expõe suas próprias opiniões para instruir e aconselhar outras mulheres, mas usa a palavra de Deus, a palavra profética. 2 Coríntios 8:23 diz: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador. Assim como Tito e Paulo eram companheiros, o Senhor tem dado às irmãs muitas companheiras. Como é importante as irmãs serem companheiras na obra do Senhor Jesus. Assim não estaremos sozinhas. Como servas diligentes, todas podem juntas servi-los de coração puro. A serva diligente se esforça o tempo todo para viver na esfera da fé, colocando somente no Espírito por meio da palavra. Ela é simples como os adolescentes, não deixa o fogo da novidade de vida se apagar. Por isso, sempre é introduzida a coisas novas. Comportagem dinâmica, rede de cuidado, casa de adolescente, TCI, que é tropas, capitães e intendentes, imersão, grito de guerra, missão família, vem e vê. Ela ainda participa das mulheres conectadas, cuidando de outras mulheres, dorme e acorda com Deus, faz a transcrição e inculca a palavra no coração. Ela também está envolvida com o Expo Livre, vai para o CEAP e para o PAC. Quando não pode desfrutar presencialmente, ela acompanha de perto as lives e a palavra profética pelo canal do Instituto Vida para Todos. Ela vive intensamente a vida da igreja e não somente prega o evangelho do reino, mas também levanta mulheres para ser missionárias. Amada irmã, não desperdice seu potencial. Trabalhe coletivamente com a palavra que o Senhor tem dado, utilizando as ferramentas disponíveis para que as igrejas prosperem. Quando sair de casa, leve o folheto da imersão a todo lugar, para todo tempo, ler e inculcar a palavra e ainda orar pelas pessoas. Mesmo que você não tenha tempo, que o seu dia seja cuidar dos filhos e da casa, você ainda pode fazer a missão familiar, pegando 2 contatos por semana e cuidando deles por meio de uma ligação ou mensagem. Apenas pratique e você verá muitos sinais, milagres e prodígios acontecerão em sua vida. Essa tem sido a experiência de muitas irmãs. E acredite, elas não estão sentindo-se sobrecarregadas. Pelo contrário, o Senhor Jesus lhe tem dado muito mais descanso e a carga do seu dia a dia se torna leve quando praticam a vontade do Senhor. Você também quer vivenciar esses milagres?
Ou vai continuar só ouvindo a experiência de outras? Experimente viver tudo isso. Você só poderá experimentar esses milagres se praticar. Não podemos deixar de admirar tudo o que o Senhor está fazendo entre nós, numa escala muito maior do que Ele fez na época da igreja em Jerusalém. Na dispensação da lei, da letra, a caducidade, as coisas ficam repetitivas, mas no Espírito, a liberdade. Nós não vivemos entediados na vida da igreja. Todos os dias há novidade. Se você quer ser uma serva diligente, precisa sempre andar em novidade do Espírito, obedecendo a voz de comando, praticando imediatamente e envolvendo-se com as ferramentas que o Senhor Jesus tem dado à sua igreja. Você pode até ser mais velha em idade, mas em espírito precisa estar sempre renovando-se. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça para sermos praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. Como eu preciso ser simples, irmãs, para poder acolher essa palavra no meu coração e atendê-la de acordo com o coração de Deus. Ó Senhor Jesus, vamos orar? Senhor, que o Senhor nos ajude a viver na Tua presença, porque o Senhor diz que quando andamos na Tua presença, nós somos perfeitas, porque não somos nós que fazemos a obra, mas é o Senhor, por meio da Tua palavra. E nós queremos tomar posse de tudo isso que tem sido falado, termos comunhão na palavra, desfrutar de cada ferramenta, poder tocar o Senhor, ser essas servas, aquelas que obedecem e que são diligentes em cumprir, que são rápidas em ouvir a Tua voz e obedecer. Senhor, toca o nosso espírito, renova-nos para Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmã. Jesus é o nosso Senhor.